Salve, salve galera, salve, salve meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de agronegócio, mercado digital, redes sociais, enfim, despertar aí e trocar informações sobre esse tema tão importante. Eu sempre gosto de chegar um pouquinho mais cedo, que a galera vai se aproximando, a gente vai conversando. Hoje falaremos com o Lucas Monteiro. Olha o Lucas aqui, já chegou. Nosso bate-papo. Lucas Monteiro, médico veterinário, especialista em marketing digital veterinário. Um cara super criativo. Aê, Lucas! Fala, meu querido, tudo Como é que certo? tá? Tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, só alegria. Tá bom. Tá me ouvindo bem aí, Lucas? Tô ouvindo bem. Tá ouvindo tranquilo também? Tô ouvindo bem. Certo? Tudo jóia. Rapaz, que prazer ter você aqui, viu? Que Que isso, honra, prazer é que meu, cara. Demorou, prazer. mas rolou nosso encontro, hein, Marcos? Não, uma hora ia rolar, não é possível. Rapaz, a gente vai falar sobre internet hoje, até dar aí 20, 50, vamos trocando a ideia aqui. Você vê o que a Fechou. internet proporciona, né? A gente fez um contato, não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas também nem precisa, pela empatia, pela afinidade que já foi criada, contribuir com os profissionais aí, a hora que acabar a pandemia, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos trabalhar. E já durante cá, e eu tive aqui o prazer de fazer uma amizade muito legal contigo. Você está ouvindo aí? Você... Deixa eu ver aqui, vamos ver. Vamos dar uma. Se é o meu, se é o seu, não sei. Vamos ver. O pessoal vai mandando aí nos comentários também se tá travando, tá legal, como É, é que diz tá? que estão ouvindo bem, se está tudo bem. Fechou, agora foi. Então, é legal demais, né? Eu costumava dizer que, pelo menos, eu acho que no agronegócio, de uma maneira geral, vai ser o mesmo raciocínio, mas no exemplo da veterinária, o mundo é pequeno, mas o mundo da veterinária gera uma sala de estar. Quando a gente vai para o digital, então, para a internet, é isso, cada vez mais as pessoas vão se conhecendo mais, tendo essa oportunidade de fazer um network, trocar experiência, aprender, e isso é super bacana, né? Então, a gente tem muitas ferramentas na mão aí que vai ajudar demais daqui para frente, né? O pessoal do agronegócio, enfim. É, e como é legal, né? A gente vai encontrando o pessoal do agronegócio, você vai ver, a gente vai percebendo que tem cada vez mais gente usando as redes sociais, usando todas essas ferramentas aí para tirar proveito próprio, compartilhando conhecimento, né? Transformando vida e ganhando dinheiro também, claro. Então a gente fica cada vez mais animado. E a gente está aqui justamente por isso, né? Nós temos uma missão de passar o conhecimento, nós já temos uma experiência, um certo caminho dentro da internet, e a gente sabe os lados positivos, sabe as dificuldades que tem de trabalhar na internet, então a gente vai compartilhar isso aqui, porque muitos dos nossos amigos ficam pensando, ficam relutando em começar, porque criam também um bicho de sete cabeças na forma de trabalhar dentro da internet. Então, Lucas, eu queria, para começar, que você se apresentasse. Você é um rapaz jovem, praticamente Uhum. recém-formado. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua história, porque muita gente fica pensando também, ah, cara, se eu for trabalhar com a internet, na rede social, vou ter que deixar o meu trabalho presencial que eu tanto amo, de estar em contato com os clientes, com os animais. Então eu queria que você transmitisse essa experiência para mostrar que não é nada disso, uma coisa complementa a outra, né? É contigo, brother. Vamos lá, maravilha. Primeiramente, mais uma vez, agradecer o convite, né? Fico super honrado desse bate-papo aqui. Acho que isso é muito salutar. E todo o pessoal do agronegócio falar sobre isso daqui, falar sobre estar no digital. Agora, para algumas pessoas, gera uma certa curiosidade e tudo mais, mas anota aí o que eu vou falar agora. Em 5 anos, entender disso daqui não vai ser mais nem diferencial, vai ser obrigatório. Obrigatório, senão o mercado vai te devorar. Mas vamos lá. Meu nome é Lucas Monteiro. Por formação, eu sou médico veterinário. Também sou formado em técnico em agropecuária, então tenho uma noçãozinha aí do agronegócio de uma maneira geral. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, depois fui fazer residência, mestrado aqui na Unesp de Botucatu. E no meio dessa doideira toda, principalmente ali quando eu estava na residência já, eu comecei a sacar o seguinte:
boa, se não é. Ter um diploma não é suficiente. Ter uma residência é suficiente. Então, eu comecei a perceber assim, eu preciso começar a trabalhar algumas competências que a minha concorrência não está muito atenta. E é aquela história, né? Quem chega no curso primeiro bebe água fresca. Então, eu comecei a estudar. E eu comecei lá por finanças, gestão. Só depois eu comecei a estudar um pouco mais a parte de marketing e mais aprofundando aí a parte de marketing digital. E eu gostei tanto do negócio, eu comecei a ver uma oportunidade de pegar tudo aquilo que eu estava estudando e colocar em prática. Então, comecei a convidar alguns colegas que eram mais próximos da medicina veterinária até aquele momento e dar uns treinamentos, como eu falei, cara, vamos testar? No começo eu preciso fazer de graça, fazer assim, ó, eu queria botar em prática, ó, tô estudando um negócio, eu quero testar, quero ver se tá certo. E daí, nossa, eu fiz com gente da veterinária, com nutricionista, educador físico, várias profissões assim. Eu falei, cara, esse negócio funciona. Quando eu falo assim, funciona, dá para conseguir clientes, dá para aumentar a visibilidade, dá para fortalecer seu brand, fortalecer sua marca. E não é um bicho de sete cabeças. Para quem chega no digital já é um grande susto, porque você começa a estudar uma coisinha ali, daí do nada começa a aparecer lançamento, perpétuo, tráfego pago, CPL, landing page, site, blog, SEO. O que é isso? A gente não sabe nem por onde começar e parece que você nunca vai dar conta de saber aquilo ali, aprender aquilo ali. Mas conforme você vai colocando as coisinhas em prática, você percebe, não é tão complicado assim. E aqui a primeira, já terminando a minha apresentação, mas eu já queria deixar uma deixa aí para a gente conversar, é que, Marcos, pensa comigo, não sei se você percebe que o pessoal tem essa limitação na cabeça. O pessoal do agro consegue entender como é que funciona um protocolo de ATF super complicado, a farmacologia, tudo mais. Entende, estuda, vai lá, entende, pratica, faz. Consegue melhorar índices reprodutivos de uma fazenda, às vezes uma condição super difícil, consegue ir lá e consegue fazer isso. Consegue ir lá, pegar uma área degradada de solo e, tem um índice de produtividade lá em cima de soja. Consegue fazer tudo isso que é super complicado. O cara não vai conseguir aprender a fazer stories aqui, fazer feed, fazer. As pessoas acham que isso daqui não é uma habilidade treinável. Isso que precisa desligar, fazer story, fazer feed, fazer GTV, falar aqui, fazer copy, escrever texto bom, fazer postagem boa. São habilidades completamente treináveis. E não é um bicho de sete cabeças, do jeito que parece, mas não é. É algo completamente possível de se treinar. E você falou um negócio interessante, é uma habilidade. A habilidade você desenvolve, né? Porque o primeiro vídeo que você grava, o primeiro stories, o primeiro reels, não vai ser igual o que você vai gravar daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Mas muita gente fica com medo e tem muita questão do julgamento, né, Lucas? A pessoa fica julgando as pessoas que estão fazendo isso, então ela tem medo de ser julgada. E a pessoa acha que tem que criar um personagem, não é nada disso, tem que ser autêntico, né? A gente tem que ser autêntico, ser do jeito que a gente é, e começar a produzir o material e compartilhar conhecimento, que isso é o que é o mais importante, né? Deixar um legado, né? Porque tudo isso aí que você falou, esses termos técnicos, que quando você entra na medicina veterinária ou na agronomia, ou na zootecnia, e no seu curso técnico, é o que você falou. Olha a linguagem que você enfrenta e você nunca ouviu falar. Você falou de tanta coisa aí, cara, mas primeiro eu vou te falar uma coisa, só um parênteses. Você sabia que eu formei em Londrina também? Não, não é? Olha só! Eu formei em 80, formei em 88. Então nós somos lá do mesmo lugar. E quando você entra na medicina veterinária, quando eu cheguei lá para fazer bioquímica naquele ciclo de Krebs, rapaz, Deus o livre, não tem que decorar aquilo para passar, rapaz, o cara não dá um jeito. Então, a gente tem que quebrar esses paradigmas e perceber que é o seguinte, eu sempre falo o seguinte, tudo que o profissional faz no mundo presencial dele, ele vai fazer na internet. O que eu estou querendo dizer com isso? Como é que ele procura um cliente? Ele busca informação, ele pede uma indicação, ele vai nos eventos onde os clientes estão, seja uma feira de animais, uma feira agropecuária, ele conversa, ele mostra o conhecimento, ele mostra o que ele já fez, ele mostra o que ele já passou.
justamente para ele criar essa autoridade. Então, tudo isso ele vai fazer aqui também nas redes sociais, na internet. Só que o importante no início é aprender justamente os fundamentos da rede social. Porque se ele for começar a querer já entrar de cara, arrebentando, ele fica olhando pessoas que têm milhões de seguidores e acha que do dia para a noite ele vai ser igual, ele fica logo se podando e se frustrando, né, Lu? Então eu queria que você contasse um pouco como é que você faz aí no seu dia a dia e quais são aí os equipamentos sofisticados, porque eu já sei que você comprou aí uma webcam internacional, hein? Mas desmistifica também aí para o pessoal como é que você trabalha, o que você usa aí de aparelho para o pessoal poder ver que é mais simples do que a gente pensa. Show, vamos lá. Tem um conceito que eu sempre passo para os meus alunos, que eu acho que é muito válido, assim, que é feito é melhor do que perfeito. Não significa que vai ser mal feito para sempre, né? Então, vamos lá. Antes da estrutura mínima que você precisa para começar a fazer um trabalho bem feito, qual que é a estrutura mínima aqui que você precisa, né? Você falou uma coisa, Marcos, que como as pessoas precisam entender isso? Construir um personagem para estar aqui nas redes sociais é o caminho mais perigoso que existe. É o caminho que provavelmente vai dar errado. A gente precisa pensar que a gente está jogando um jogo aqui que não necessariamente é um jogo de curto prazo. Talvez seja um jogo de médio prazo, de longo prazo. Talvez demore 1 ano para isso daqui dar certo. Talvez demore 2, talvez demore 1 mês. É muito variável, né? A questão é, quando você liga a câmera aqui para fazer uma sequência de stories, você está sendo você mesmo? Porque se você não for, se você realmente estiver construindo um personagem para estar aqui, você não vai conseguir fazer isso por 6 meses, por 1 ano, por 10 anos. Logo vai ser muito difícil, vai ser aquela coisa... Isso é dar um tiro no pé, porque vai chegar um belo momento, um belo dia, que você vai estar de saco cheio, desculpa a expressão aqui, que você vai pensar, nossa, agora chegou o momento que eu tenho que fingir que eu estou feliz, que eu tenho que fingir que tudo é as 1000 maravilhas e falar super animado aqui para a câmera, porque esse é o meu personagem. E daí vai chegar um momento que você não vai conseguir mais fazer isso. Então, e outra, né, Lucas? A pessoa ela se conecta com você, com o que você é. Exatamente. Por isso que a gente também procura postar coisas da nossa vida particular, das nossas dificuldades, dos nossos medos, porque aqui não tem super-homem trabalhando na internet, não. Tem um ser humano igual ao que está aí assistindo a gente, com suas dificuldades, com seus medos, com seus problemas, e tudo mais que nós passamos aqui nessa nossa vida. Então, se você utilizar essa máscara, uma hora vai cair. A pessoa quer fazer conexão com pessoas sensíveis. E outra, a gente sabe que você não vai conseguir agradar todo mundo, você vai repelir muitos. Mas você sendo autêntico, é isso que o público procura, né? Ele procura essa fidelidade, essa segurança, essa autenticidade, para ele falar o seguinte: olha, com o Lucas aí eu vou pegar na mão dele, porque ele é gente como a gente, ele vai me colocar onde eu quero chegar. Ao passo que a pessoa vê uma moldura, vê um quadro, vê tudo produzido, ele fala, não, isso aí para mim não interessa, porque eu não quero pegar na mão de boneco, na mão de personagem. E às vezes existe um certo tabu até na cabeça do pessoal do agronegócio mesmo de mas isso de Instagram, de ficar falando da minha vida lá, e é lógico, o limite da exposição é sempre seu. Entretanto, quando eu entrei num processo de imersão, assim, para entender como os outros profissionais se portavam, né? O que é a linha editorial que eles têm? Para quem não sabe, linha editorial é o conjunto de conteúdos que a gente mostra aqui no perfil e tudo mais. E, Marcos, eu fui ver, entre outras profissões, assim, mas vários profissionais da área da saúde, profissionais da engenharia, da computação, nutrição, educação física, médicos. E tem muitos profissionais extremamente qualificados, extremamente profissionais, excelentes no que fazem, e tem essa postura aqui de, às vezes, mostrar que não está tudo bem, de ser autêntico, realmente, porque ninguém está bem o tempo inteiro, ninguém está feliz o tempo inteiro. Entretanto, quando você está muito feliz, você mostrar isso daqui, você mostrar o que está acontecendo na sua vida, não só o seu conteúdo profissional técnico, né, mas o seu dia a dia, o seu cotidiano. Então, eu entrei no processo de ver muitos perfis, assim, principalmente aqui no Instagram. E teve um que me chamou muita atenção, assim, que é de uma obstetra. Olha só, a gente está falando aí de alguém que formou em medicina, você espera já aquela postura muito mais séria. E ela tem uma linguagem super divertida, às vezes ela é até um pouco desbocada, assim, fala os palavrões e tudo mais, mas ela tem um perfil super engajado
que traz um volume de clientes muito interessante, muito grande para ela. Ou seja, né, é isso. Se a gente parte do pressuposto que pessoas se conectam com pessoas, que pessoas gostam de pessoas, nós precisamos ser um profissional aqui qualificado, que a gente mostre as nossas qualidades. Né? O Instagram é uma grande vitrine. Não tem como negar isso. É uma vitrine que você está mostrando seu trabalho 24 horas por dia. Está lá. Né? Entretanto, ser autêntico e mostrar o dia a dia, mostrar, não vestir um personagem, estar aqui de verdade mesmo, mostrar o nosso cotidiano é algo que ajuda demais. Então, essa é a primeira, dentro da estrutura mínima que eu acho que você tem que ter para começar, que eu acho que é a primeira grande sacada, né? Cara, eu vou ser eu mesmo. E depois, outra coisa que você falou, é uma palavra que aparece muito em entrevistas de emprego, banca de avaliação, que é quando perguntam, fala um defeito seu. E o povo adora falar, eu sou perfeccionista. Porque perfeccionismo parece um defeito bonito, né? Elitizado. Cara, o pior defeito que você pode ter. O perfeccionismo, ele te congela, ele te paralisa, né? E boa parte do perfeccionismo, ele vem do medo do julgamento do outro. Exatamente, perfeitamente como você colocou, Marcos. É isso. Nossa, o que o outro vai achar de mim se eu errar uma vírgula aqui, se eu... Nossa, e você paralisa e você congela. Então, acho que uma boa dica também para o pessoal conseguir virar essa chave é a seguinte. Baixe muito as suas expectativas sobre você mesmo. Faça o seu primeiro story aqui, o seu primeiro IGTV, o seu primeiro post, sabendo que vai ficar uma droga. Você vai ciente, vai ficar ruim mesmo, mas eu vou começar. Se você começa assim, não, eu vou fazer o que é possível, mas eu sei que vai ficar ruim. Beleza, você vai e faz. O segundo que você vai fazer vai ser melhor. Nossa, eu vejo lá os primeiros stories que eu fiz, uma porcaria, não conseguia nem olhar para a câmera de tão constrangido que eu ficava, mas é treino, é habilidade, é técnica. Você vai fazendo, você melhora. E como qualquer outra coisa na vida. Né? E quando a gente pensa, o que eu preciso para começar? Para começar mesmo, de verdade, eu preciso de um celular. É isso, eu comecei com um celular de R$ 500. Era isso que eu tinha lá, falei, e de novo, né? Tentei melhor que perfeito. Não era a melhor câmera, não tinha, travava um monte, dava um monte de problema de memória, não sei o quê. Mas era o que eu tinha naquele momento e foi o que eu fiz. Né? Por um bom tempo foi aquilo ali o que dava para fazer e beleza. Chegou um momento onde você consegue investir um pouquinho mais, aí você parte, né? Vou investir um pouquinho na iluminação para gravar uns vídeos melhores, para o IGTV, para o YouTube, outras estratégias. Mas, se você tiver um celular, né? E agora eu vou dar uma dica principalmente para os tímidos aqui. Uma dica prática, para vocês saírem daqui e colocar em prática mesmo. Quem tem muita dificuldade em gravar vídeo, quem tem muita dificuldade em começar, faz o seguinte. Pega aqui o seu perfil do Instagram, coloca lá 3 ou 4 amigos, que você não ficaria tão constrangido assim, lá no Close Friends, nos melhores amigos. E passa e avisa eles, gente, seguinte, eu quero começar, virei a chave, quero ter mais clientes, quero usar as redes sociais para me ajudar a ter mais clientes, vou botar vocês lá nos meus melhores amigos, vou passar uma semana produzindo conteúdo lá e vocês vão ter que me aturar. E eu quero que essa uma semana vocês me falem o que vocês estão achando, se eu estou gaguejando muito, se eu estou olhando, vocês me dá feedback lá para eu melhorar. Uma semana fazendo isso, você já vai melhorar muito a sua habilidade de comunicação. Uma semaninha assim. E você já vai perder aquele medo ridículo, que é estar aqui, de frente para um negócio, um objeto inanimado que é um celular, mas às vezes só de pegar esse celular na mão a gente já congela, já fica nervoso, já fica tenso. Faz uma semana, você vai ver o quanto você vai melhorar e o quanto isso vai te dar um pontapé para poder começar de verdade, abrir esse perfil e ir atrás de mais clientes. Então, um detalhe, Lucas, você falou uma coisa muito interessante, porque a pessoa realmente ela começa a ser uma autoridade. Autoridade, para quem não sabe na internet, pessoal, é um termo que se usa para dizer que o cara está ficando conhecido, famoso, é uma autoridade. Mas é o seguinte, para você começar a ser visto, ser reconhecido como profissional competente, começar a criar a sua autoridade, você vai começar a criar a sua autoridade para as pessoas que estão à sua volta, são os seus atuais clientes, são os seus amigos, são os seus parentes, e a coisa vai crescendo. Então essa ilusão de que para você ter resultado na internet, no Instagram, na rede social, você precisa ter seguidores a dar com pau, isso é uma ilusão. Se você trabalhar bem com as pessoas que estão à sua volta, demonstrando a competência, a sua autoridade, tratando bem, se doando, colocando o coração no bico da chuteira, quando a gente costuma falar aí no jargão do futebol,
você vai ter resultado, porque é gente lidando com gente, o processo tem que ser humanizado, né, Lucas? Esse negócio de ser robotizado, isso aí não tem atração, não cria vínculo. Então tem que quebrar essa barreira também, é o que o Lucas falou. Coloca o seu material, vê o que o seu amigo achou, vê o que o seu parente achou. Não tenha medo do julgamento. Pergunte aí, ficou bom ou ficou aquela coisa? Não, não ficou bom, mas já foi o primeiro, faz um outro. Vou te ajudar e começa a compartilhar, começa a estudar, porque você vai começar a se inteirar do que está acontecendo. E também tem outra, né, Lucas? Muitas vezes a gente começa, e eu cometi também esses erros, isso que eu vou citar agora, você começa empolgado, você compra essa ideia de resultado fácil, da noite para o dia, começa a gastar, investir em curso que você não consegue nem acabar de fazer, e pior ainda, você não consegue colocar em prática. Você fica durante o dia, durante a noite, estudando, gastando, aí, investindo, e você não vai ter resultado. Por quê? Você não deu nem o primeiro passo, e escala de zero é zero, né, Lucas? Como é que você vai ter resultado assim fantástico da noite para o dia? Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar também é o seguinte, pessoal, pé no chão. Começa como o Lucas falou, pega o celular, posta, conversa, estuda, posta de novo, acerta, erra, entende o caminho. E outra, né, Lucas? Entender quem está lá do outro lado, o seu cliente, o que ele quer ouvir, o que ele quer que você mostre para ele. Isso é muito importante também, né, Lucas? Total. Não, eu acho assim, essa questão de ter o pé no chão é fundamental. E entender o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, como qualquer profissão, sempre tem os profissionais bons e os profissionais ruins. E existe um pessoal do mercado aí que vende essa ideia do fique milionário da noite para o dia, sem trabalhar, apenas com o marketing. E a gente sabe que, na verdade, o que enriquece, o que constrói a autoridade é o trabalho. Né? Não tem erro, é o trabalho, é trabalhar, constância. Estar aqui envolve um trabalho muito sério de constância. Né? Para pensar, quando você constrói uma audiência, a gente está colocando, a gente está falando assim, eu tenho 1.000 seguidores, não é nada. Imagina 1.000 pessoas na sua frente, 1.000 possíveis clientes. Se imagine, se imagine um evento no auditório com 1.000 pessoas na sua frente. É muita gente. O pessoal descola da realidade. Né? Descola da realidade. Mas só 1.000 seguidores. Mas só 500 seguidores. Para pensar o que são 500 pessoas, 500 possíveis clientes. Isso é muita coisa, muita Não, coisa. e olha a responsabilidade, né, Lucas? Porque você está falando para 500, para 1.000 pessoas que estão ali dispostas a te ouvir. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né, para transmitir a mensagem para essa turma aí. Mas, ô Lucas, vamos continuar. A gente estava falando no bate-papo aí, e tem muita gente querendo saber, bom, vocês vieram aqui para falar o que vai ser pós-pandemia, né? O que a gente vai fazer na hora que essa pandemia acabar. Mas primeiro nós estamos mostrando o que vocês vão fazer. E já nós vamos falar por que vai ser importante você estar na rede social. Então me fala aí, Lucas, como que é, dá uma pincelada aí, como que é o seu dia a dia para não achar que você virou só uma estrela da internet e não precisa ralar no seu dia a dia. E qual é a importância também de você estar na lida diária, né? Como que isso aí reflete no seu trabalho na internet? Não, total. Então, assim, eu estou numa fase muito doida agora da minha vida, muito, muito doida mesmo, porque eu estou recém terminando meu mestrado, então eu estava com as coisas do marketing, estava na loucura de defender o meu mestrado com alguns clientes. Tem um termo que talvez para quem não está inteirado com a parte do marketing não conheça, mas é algo que a gente chama dentro de várias profissões que existem dentro do marketing, que é a coprodução. Né? Então, eu sou coprodutor de algumas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho uma nutricionista que vende um infoproduto de emagrecimento. Eu sou um sócio dela e eu ajudo ela para toda a parte de estratégia de marketing. Eu tenho também os meus alunos que eu dou treinamento individual, empresas que eu dou treinamento da parte de marketing. Basicamente pensando na questão de atrair clientes, né? Esse é o meu principal foco. Porque o marketing também tem essa parte da atração dos clientes, mas também tem a parte de fortalecimento de marca, né? Que é algo bastante interessante. Então, a minha rotina ultimamente tem sido galgada em cima dessas coisas, em dar os treinamentos, em estar finalizando, está quase finais do meu mestrado aí,
E essa parte de conseguir estar sempre pensando, né? O que é minha audiência, o que o meu cliente ele precisa, como que o meu trabalho ele resolve isso. Isso é um exercício que dá para fazer super em qualquer profissão para conseguir trazer aqui para as redes sociais. Né? Então, para pensar assim, para quem é do agro, né, vai fazer uma prestação de consultoria numa empresa, numa fazenda. Cara, o que será que eu poderia criar de conteúdo aqui numa rede social que eu poderia estar pegando esse tipo de público? Né? Então, essa é uma das coisas que eu faço bastante assim, com o pessoal que eu trabalho. Né? Esse exercício mental de cara, sabe aquelas perguntas que você sempre responde para as pessoas? Né? Sempre as mesmas dúvidas do seu cliente. Pode perceber, né? Eu consigo pensar em mais exemplos assim da veterinária. Mas aquela coisa, sempre me perguntam qual que é a melhor idade para castrar meu cachorro, castro ou não castro? Será que fazer um post informativo disso não é importante? Não é legal? Não faz diferença? Né? Não vai me construir essa autoridade que o Marcos estava falando? E é isso, ter essas ideias. Então, a minha rotina está muito atrelada a esse tipo de prestação de serviço, de trabalhar a linha editorial de alguns profissionais, de algumas empresas, e por aí vai. Né? Agora, Marcos, só pegando um gancho que você falou aí, né, do pós-pandemia, algo que a gente poderia já até adiantar é o seguinte, há um tempo atrás a gente sempre ouviu o seguinte, há pouco tempo mesmo, né? Alguns anos aí. A internet é o futuro, a internet é o futuro, a internet é o futuro. Não sei o quê, porque a internet vai ser o futuro. Eu acho que a pandemia, né, isso já estava acontecendo e tudo mais, mas ela escancarou que a internet não é o futuro, a internet é agora. Já é o presente. Já, É o já. presente, não tem como escapar. E daí eu volto a falar que o negócio que eu falei no começo da live. Em 5 anos entender disso daqui vai ser uma obrigação. Assim. A não ser, a gente vai ter exceção para quem? Para o cara que vai prestar o concurso, vai trabalhar lá e beleza. Mas, meu, para você estar no mercado competitivo do jeito que não é saturado, a gente precisa diferenciar as coisas. Tem um profissional competindo, mas o mercado não está saturado. E eu abro aqui para falar do agronegócio de uma maneira geral, tá? Agrônomo, zootecnista, veterinário, o mercado não está saturado. Depois eu posso até exemplificar um pouco melhor isso. Tem que entender de marketing. Tem que entender, tem que saber como construir uma audiência aqui que você consiga transformar essas pessoas em clientes. E é só a gente pensar o seguinte, quem está ouvindo a gente, eu gosto sempre de falar de uma forma prática. Durante essa pandemia aí, você que está aí ouvindo a gente, como foi que você se comportou frente às redes sociais, utilizando a internet, estudando, fazendo compra, tudo isso aí que você vem usando, que você está trabalhando agora, utilizando para fazer compra, fazer contato, estreitando o relacionamento. Muita gente não trabalhava com a internet, teve que correr porque estava sem ganhar dinheiro. Então, tudo isso aí que você está fazendo, isso aí gerou uma mudança de hábito de consumo. A sociedade mudou. Fora que hoje todo mundo busca muito mais segurança e comodidade. Eu vou dar um exemplo do que você vai precisar usar a internet. Porque é o seguinte, atendimento domiciliar. Vamos falar da veterinária então, que a gente tem essa afinidade toda. Quanto mais o tempo passa, menos as pessoas querem sair de casa, elas não têm tempo. Você gostaria que um médico fosse te atender em casa quando você tivesse uma febre? E assim, né, o criador de cachorro, o criador de gato, de pequenos animais, eles querem, para que ele, se você pode ir até lá e pode fazer tudo, para que ele vai sair de casa? Mas como é que ele vai te encontrar e saber que você faz esse serviço? Então, quando a gente fala no contexto da rede social, não é só o Instagram, o Facebook, você postar conteúdo, conhecimento. Você vai utilizar outras ferramentas para dar sequência em tudo isso que a gente está fazendo aqui. Porque, por exemplo, eu tenho o meu cão aqui, que é a minha paixão. Eu conheci o Lucas pela internet. Eu vou chamar ele logo para vir atender aqui em casa, vou mandar um direct para ele lá. Se ele nem me responder, para mim não serve, porque já não humanizou. Eu vou mandar um WhatsApp. Então eu quero falar, Lucas, e aí, como é que é? Eu quero sentir o Lucas. E se você pegar hoje para ler o Marketing 4.0 do Philip Kotler, ele fala o seguinte, que é o papa aí do marketing, né? Ele fala o seguinte, antigamente, as gerações passadas, as últimas décadas, o marketing veio evoluindo, prestação de serviço, atendimento de qualidade, isso tudo hoje já é básico. As pessoas fazem esse contato
estreita um relacionamento e ainda tem uma segunda coisa. Ele vai na comunidade a qual ele frequenta, amigos e parentes, e pergunta o seguinte: "Ô, alguém conhece o Lucas aí? O Lucas já fez serviço para você?" "Não, o Lucas é bom." "Beleza, então eu vou chamar o Lucas." Então eu queria abordar esse processo contínuo, né? Primeiro ele vai assimilar, ele vai conhecer, ele vai ver quem é você na internet, ele vai mandar uma mensagem, ele vai conversar com você, ele quer saber o que você faz, ele vai perguntar para as pessoas se te conhece, é aí que ele vai te contratar. Então, se a pessoa estiver fora da internet, não estiver participando desse processo todo, provavelmente ela vai ficar estagnada e vai ficar limitada no atendimento de cliente. Então, tem que se despertar, porque é o seguinte: você quer crescer, você quer ter independência financeira, independência profissional, sem precisar depender dos outros, né, Lucas? A internet é a melhor ferramenta para te dar essa qualidade de vida, de estar com sua família e estar trabalhando. Então eu queria abordar esse ponto, Lucas, queria saber o que você acha disso, porque as pessoas às vezes não conseguem conectar essas ideias para falar: "Ah, mas aqui eu tenho meus clientes que estão aqui à minha volta, isso aí já é o suficiente para mim." O que você pensa, Lucas, disso aí? Qual que é a experiência que você tem em relação a isso? E que a internet também já te trouxe de muito mais clientes, mais ganhos financeiros. Sim. Então, olha só, tem algo muito interessante, né, que às vezes passa em branco, assim, a gente não dá conta, que é o seguinte: esse processo que a gente está vivendo aí foi um processo basicamente de democratização das ferramentas de marketing. Porque, né, você citou o Kotler, que é um gigante aí, o cara das antigas já, né? E o marketing sempre, né, da era moderna, ele sempre esteve aí. Só que qual que era o problema? Lá, anos 2000, para você fazer uma estratégia de marketing, ou você ia para televisão, ou ia para o rádio, ou você imprimia lá 1.000 panfletos, pagava uma nota na gráfica, tinha que pagar outra pessoa para ficar no sinal entregando aquilo, que ia entregar para gente que não era o seu público-alvo. Então, era isso que se tinha. Tinha as folhas amarelas lá, que era a lista telefônica, que era basicamente o Google, né? Quero encanador. Vou aqui. Tem quem é novinho aqui nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é lista amarela. Procurava lá e olha só, né? Para pensar, colocar um anúncio na rádio, na televisão, quanto custava? Será que um veterinário, um agrônomo, um zootecnista recém-formado, ali que está com 2, 3, 4, 5 clientes começando, capengando ainda para pagar as contas, para o labore, nem sabe o que é, será que ele conseguiria pagar um anúncio na rádio, na televisão? Difícil, né? Hoje você tem a oportunidade de construir aí uma audiência, uma legião de seguidores que tem potenciais para ser cliente de graça. Olha que loucura. Hoje você consegue fazer em 5 minutos, isso daqui não é mentira, quem não tem Google Meu Negócio pode sair daqui e fazer em 5 minutos seu cadastro no Google Meu Negócio e você já vai aparecer no Google para pessoas que estão procurando pelo seu serviço, na sua cidade. Então, nunca foi tão democrático fazer estratégia de marketing, nunca foi tão democrático estar numa questão de igualdade, até com grandes profissionais, grandes empresas para conseguir os primeiros clientes, né? Entendido isso, agora voltando para a questão da afinidade do relacionamento, já que a gente já entende que, poxa, eu tenho oportunidade sim. Se eu estou com falta de cliente, não estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Porque tem que ter uma questão de autorresponsabilidade aqui também, né, Marcos? Que o pessoal às Tem vezes muita, de reclama, tudo. reclama, reclama, mas você está fazendo o que está ao seu alcance para conseguir mais clientes? Então, aí vem a gente voltando ao assunto aqui de como se democratizou a questão das estratégias de marketing, acho que, beleza, vencemos esse primeiro obstáculo. E agora vem a questão de estreitar o relacionamento com o cliente. Vou contar uma história que me aconteceu. Sabe esses detalhes que acontecem assim na nossa rotina e depois a gente não percebe, mas a gente fica pensando, cara, como eu aprendi com essa situação aqui. Faz aí uns meses eu estava no meu barbeiro e eu conversando com ele falando, não, aqui, poxa, cara, que bom, mesmo com pandemia e tudo mais, depois que abriu, tá muito bom de cliente. Eu falei, cara, que legal, hein? Que legal, cara. É isso aí, que bom, né? Você faz um bom trabalho também. E daí, olha só, não, ele me falou um negócio que eu aprendi muito. Ele falou assim, então, Lucas, mas sabe o que acontece? Aqui eu tento atrair um tipo de cliente específico. Aí eu, Caio, conta pra mim. Como assim? Que tipo de cliente você tenta atrair? Então, eu não quero atrair, eu não quero atender aqui o cara que tá querendo cortar o cabelo, fazer a barba.
Aí eu, ué, como assim? Ele falou assim, eu quero atender aqui o cara que tá procurando um barbeiro. Olha só, nossa, e daí eu não sabia nem o que responder para ele. Olha o que eu aprendi com o meu barbeiro. Ele falou o seguinte, basicamente, eu não quero ser um prestador de serviço só. Eu quero ser o barbeiro de alguém. O cara que chega aqui pode abrir o frigobar, tomar uma cerveja, ele sabe que ele vai ter um cara, uma companhia legal para conversar, para trocar uma ideia, vou fazer um serviço de excelência para ele. Ele sabe que se ele me ligar e tudo mais, mandar uma mensagem e tudo mais, eu falei, cara, será que os outros profissionais não entenderam isso ainda? Que é isso? A E, eu, experiência do cliente é e isso. aí, esse exemplo que você está dando, isso aí remete ao tal do mercado saturado, né? Porque o cara fala, ah, o mercado está saturado. Mas o que diferente que você está fazendo para que esse mercado para você não seja saturado? Você está fazendo só o básico que você aprendeu, muito malemar lá na universidade, quando você se formou, com essa cultura que a gente traz, né, com esses princípios que a gente traz. Você está fazendo só isso ou você está oferecendo algo mais? É o que o Lucas falou. Ele foi lá para fazer a barba e o cabelo, o cara quer que ele tenha um momento agradável, tenha um ar-condicionado, tenha uma televisão, tenha uma bebida, né, tenha um momento agradável. O cara se sente bem, não tem nem pressa, espera. Agora a pessoa vai fazer um atendimento, trata o cliente daquela forma corriqueira, né? Com total indiferença, acha que ele fez ali o serviço técnico dele muito bem feito, que é o suficiente, mas é que a gente sai da faculdade com a mente de técnico, né? Você mesmo falou, né, Luca? Eu me formei, fui fazer gestão financeira, fui olhar o marketing digital, fui ver empreendedorismo, tudo isso aí para procurar ser um profissional mais completo. E se o profissional não se despertar para tudo isso aí, porque não é só a internet que vai resolver o problema. A internet, a rede social é a ferramenta. O que ele vai transmitir, a maneira que ele vai trabalhar, os conceitos e a maneira que ele vai falar e vai fazer o atendimento, é tudo isso aí que vai fazer a diferença, né, Lucas? Então não tem mercado saturado. Tem muita gente na média, né, sendo medíocre, sem usar um termo pejorativo, mas medíocre vem de média. Então a gente pergunta, Total. você está fazendo o quê? O que você está fazendo diferente? Você está na média de todo mundo? Então você vai ganhar o que todo mundo está ganhando. Por que, que tem um médico que você paga 100 numa consulta e tem um médico que você paga 1.000 na mesma especialidade, né? O diferencial, né, Lucas? É isso aí que você está falando. Perfeito. Não, assim, vamos pegar um exemplo bem real. Pode ser que esse dado que eu vou falar aqui está desatualizado, né? Mas, salvo enganos, com a área de pastagem que o Brasil já tem, vamos pegar um exemplo bem do agro mesmo. Com a área de pastagem que já existe, já é pastagem no Brasil, se fosse feito um manejo adequado de pastagem, manejo de pastagem, ocupação, calagem, manutenção, giro de cultura, a gente teria capacidade para produzir 3 vezes mais que a gente produz. Pode ser que está desatualizado, isso faz tempo. Mas vamos lá, ou seja, existe potencial para melhorar um índice. Se a gente pega os índices zootécnicos aí da pecuária de corte do Brasil, a gente sabe, é nítido, pega o intervalo entre partes do Brasil. Dá para melhorar muito, muito. Oh, mas como assim? Se tem coisa para melhorar, então tem serviço para fazer. Tem serviço para fazer, precisa de profissional para fazer. Ah, mas você fala aí, Lucas, que você não sabe, o cara da fazenda lá não quer investir em tecnologia e tudo mais. Tem grana, mas às vezes não vê importância. Ué, mas então o erro é seu de não saber comunicar e trabalhar a consciência dele para entender que se ele fazer uma IATF, talvez ele melhorar o intervalo entre partos deles, ele vai ter um ganho maior do bezerro no desmame, ele vai conseguir vender numa época melhor do ano aquilo, vai ter menos problema sanitário, por causa do momento que a vaca está parindo. Então, olha só, mercado tem, né? O mercado é gigantesco. Então, só quando a gente olha para nível de mercado, tem. Mas aí vem o que você falou, Marcos, é total. A gente está num cenário onde a maioria dos profissionais é medíocre. Medíocre no sentido de ser mediano ali. Né? O De cara fazer não o que quer, todo mundo está o fazendo. cara não quer Né? sair fora da caixa, né? É o que você falou, entra numa fazenda. A partir do momento que ele entra na porteira até chegar lá dentro, quanta coisa ele tem que fazer. E se ele se tornar uma pessoa com conhecimento diferenciado, um especialista em determinado segmento dentro daquela fazenda, coisa que ninguém nunca atuou, ou que atua com uma qualidade muito péssima, ele vai ser destaque, ele vai ganhar dinheiro, ele vai conseguir se impor dentro da sua profissão.
Agora, se ficar fazendo as mesmas coisas, né? Porque a pessoa sai da faculdade com todas aquelas ideias que traz status, né? Ah, eu quero mexer com isso, eu quero mexer com aquilo, eu quero mexer com aquele outro. Mas e aquelas coisas que ninguém está falando que são tão importantes quanto ele mexer com uma reprodução equina, quando ele ser o cirurgião de pequenos animais, como ele ser o oftalmologista, quanta coisa tem para trabalhar. Agora na faculdade, o que a gente pensa? Eu me incluo nisso aí, viu, Lucas? Eu passei por tudo isso aí. Eu vou me formar, eu vou mexer com boi, cavalo, cão e gato. 90% pensa assim. Mas e cadê? Houve produção de aves, produção de ovos, animais silvestres, pastagem, alimentação, mineralização. Quanta coisa tem que a pessoa não se desperta e não vai se especializar nisso. Então fica sempre na mesmice, fica na média, não tem diferencial. E aí acontece isso, fica emperrado na profissão. Total. Não, fora todo o cenário que está começando aí, fica gigantesco a parte da área comercial, trabalhar em boas empresas, que cada vez mais estão exigindo esse tipo de competência, né? De você entender de marketing, entender o beabá, o feijão de gestão, o financeiro. De vendas, né? De vendas. Eu trabalhei 10 anos com vendas. Primeira vez que eu peguei uma pasta, eu queria entrar dentro de um buraco, porque eu vim com aquele preconceito. Eu vim com aquele preconceito daquele vendedor, né? Eu fui treinado na FAES, na época, hoje é Zoetis, fui treinado, mas a primeira vez eu tinha aquele preconceito e foi de umas épocas que eu mais me desenvolvi profissionalmente, que eu mais tive resultado e felicidade de aprender um monte de conhecimentos que não recebi na faculdade e que me completaram muito mais como profissional. Mas venda já é um medo danado, né? E você falou um negócio certo agora há pouco aí. A pessoa não sabe mostrar para o cliente dele os benefícios que vai ter com o conhecimento que ele vai implantar dentro daquela propriedade. Porque a pessoa geralmente fala, não, estou sem dinheiro. Isso aí não dá para mim, eu estou sem dinheiro. Mas não é que ele está querendo dizer para você que está sem dinheiro, ele está querendo dizer o seguinte, ó, da maneira que você está me mostrando aqui dentro, ainda não é prioridade isso para mim. Porque isso aí todo mundo fala, essa maneira aí que você vai fazer, esse resultado que você vai me dar, todo mundo promete que vai dar. Então a pessoa tem que buscar esse conhecimento para vender o benefício, vender o que ele faz, mostrar o resultado. A pessoa precisa enxergar, poxa, eu vou estar com o Lucas daqui a um ano, eu vou estar diferente. Mas a maioria dos profissionais entram, faz o seu serviço e vai embora, pega o seu dinheirinho e depois fala, vou esperar ele me ligar de novo, quando tiver outro problema. Né? Não procura, sim, incrementar o tipo de serviço que ele faz. Mas, ô Lucas, vamos voltar aqui para a rede social, que é o que o pessoal está esperando aí. Eu gostaria o seguinte, você já falou que para começar na internet, e a gente já discutiu isso aqui, a pessoa precisa compartilhar o conhecimento que ela tem dentro da sua vida profissional, tudo que ela já produziu para terceiro, que ela produziu para ela mesma, todos os problemas que ela já enfrentou, que isso aí é conhecimento muito rico, que tem muita gente aí num determinado abismo que não sabe como sair daquele buraco, e o conhecimento que você que está assistindo aí vai tirar ele de lá. Você falou que o cara vai começar com o celular, gravando stories, postando conhecimento, o celular ele faz uma festa. Qual que é o próximo passo? Vamos lá. Qual que é a próxima dica aí para quem... Anota aí, pessoal, anota aí porque você vai sair daqui hoje, mais tarde você já vai postar o primeiro material, amanhã você vai continuar. E se você não começar hoje, daqui um ano, hora que acabar a pandemia, daqui 2, 5 anos, você vai lembrar, você vai falar, eu devia ter começado lá atrás. E olha que você está aí, tem muita gente assistindo aí, eu tenho 57 anos, eu gosto de dar esse exemplo. Há 6 anos atrás eu percebi essa oportunidade e entrei. Então, idade não é desculpa, né, Lucas? Exatamente. Né? Mas vamos lá, tem um negócio que eu acho que é o erro mais comum das pessoas que vão começar. Né? Eu acho que o erro mais comum é não começar. Né? Esse a gente já trabalhou aqui. O que você tem como primeiro passo para você começar? O erro mais comum é não começar. Eu acho que o segundo erro mais comum é focar demais no detalhe e pouco na estratégia. Como assim? Isso daqui foi um negócio que eu vi na prática, assim, tanto para empresas que eu prestei treinamento, consultoria, quanto para alunos meus, quanto para coprodução. O que eu percebo é que as pessoas se apegam demais no detalhe do detalhe do detalhe e pouco na estratégia. Então, a pessoa fica pensando, nossa, mas será que essa é a cor
certa para eu colocar no post? Será que a melhor bio é essa daqui mesmo no Instagram? Será que eu coloco essa vírgula aqui, coloco um ponto, mudo a frase? Então, assim, são muitos detalhes. E é lógico, os detalhes eles são importantes, eles têm ali... A somatória dos detalhes faz uma diferença no final, só que eu acho que falta para as pessoas ter uma estratégia muito clara. E, em especial, uma estratégia clara de produção de conteúdo, né? Porque daí agora começa outra ladainha também. Ah, porque dá muito trabalho, porque gasta tempo, porque... né? Aí vem uma série de desculpas. Mas se você tem uma estratégia clara de produção de conteúdo, se você sabe, ó, eu estou começando, eu tenho que fazer plantão, eu tenho que trabalhar, eu sou CLT, mas eu vou começar porque eu quero ter o meu trabalho depois do trabalho, eu quero começar a construir uma audiência, ter mais clientes no particular, enfim. Você traça uma estratégia, onde você vai postar stories lá 3 vezes por dia, uma sequência, abrir caixinha de perguntas, responder caixinha de perguntas, você vai fazer 2 posts de feed por semana, né? Talvez um IGTV por semana, você vai frequentemente estar olhando o seu Google Meu Negócio, vai estar dando QR Code do Google Meu Negócio para os seus clientes irem lá e te avaliarem. Você tá com uma estratégia clara? Você vai conseguir sentar uma vez por semana e se organizar e se programar para o seu calendário de publicações daquela semana. Isso daqui vai te fazer ganhar um tempo gigantesco, né? Então, acho que a segunda grande dica é trace uma estratégia clara, e isso que é o mais difícil, na verdade, para quem está começando aqui, vale a pena ter uma certa orientação, às vezes, para te poupar um pouco de energia, mas ter uma estratégia clara e se organize. Se organize para você não precisar depender de criatividade, principalmente. Então, assim, não seja escravo da criatividade, da motivação, da inspiração. Você não pode depender disso. Porque você não vai... Às vezes você vai acordar... Ah, o que eu vou postar hoje? Um tiro no pé, às vezes você não vai saber o que postar. Mas lá no domingo, quando você separou as 2 horas, você fez o planejamento da sua semana, você falou assim, cara, segunda-feira eu vou falar sobre isso, terça eu vou falar sobre isso, quarta eu vou falar sobre isso, na terça e na quinta vai ter os 2 posts de feed, eu vou falar sobre isso, já vou fazer agora, vou deixar agendado para postar sozinho. Ficou muito mais fácil. Você acorda na segunda-feira, você olha o seu cronograma, você fala, hoje eu vou fazer uma sequência aqui com uns 10 stories falando de um assunto, vou abrir uma caixinha de perguntas e vou responder as caixinhas de perguntas. Ficou muito mais fácil. Muito mais fácil de você não se sabotar e não dar errado. Né? Ô Lucas, e 2 perguntas sobre o que você falou. Uma sobre estratégia, outra sobre o operacional. Primeiro você falou de estratégia, fala um pouco do objetivo dessa estratégia, para a pessoa entender que é o seguinte, esse planejamento de postagem, ele tem que estar ligado a alguma coisa que você vai querer depois também ter o retorno com isso, né? Então você tem que pensar nessa estratégia, o objetivo, para você fazer o seu cliente caminhar nessa linha do tempo até ele consumir de você. Essa aí é a pergunta estratégica. E a pergunta operacional é o seguinte, você falou em planejamento de postagem. E tem muita gente que não sabe que existe plataforma de planejamento, você tem que ir todo dia naquele horário postar. Então é legal também quebrar um pouco esse tabu, você clarear isso aí para quem está aqui, por favor. Beleza, vamos lá. Primeiro, o porquê da estratégia, qual estratégia, né? Uma estratégia básica para o pessoal colocar em prática aqui e começar. Tem um cara super famoso, né? Que é o Gary Vaynerchuk. E tem um livro dele, né? Que essa tese é do livro Nocaute dele, que ele fala que produzir conteúdo aqui, com enfoque de, em algum momento, você construir autoridade, transformar essa autoridade numa oportunidade de venda e vender para o seu cliente, para o seu seguidor, né? Ele compara com o boxe. Né? Produzir conteúdo é igual a uma luta de boxe. Você fica ali dando vários jabs, que é o soco curtinho, né? E 90% do tempo no boxe é esse soco curtinho, que é para medir a distância, para você se equilibrar e tudo mais. Então você fica lá, jab, 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 jab. Na rede social, o que seria o nosso jab? Produzir conteúdo. Conteúdo bom, informativo, que ajude o nosso seguidor, ajude a nossa audiência, que faça com que ele tenha micro vitórias ali com o que ele está aprendendo com a gente. E em algum momento, né, 90% do tempo a gente está fazendo isso. Conteúdo, jab, jab, jab. Em 10% do tempo vai ser onde você vai dar um gancho mesmo, né? Você vai dar um soco para fazer um nocaute mesmo. E daí chega um momento de venda, né? Então, quando a gente está produzindo esse conteúdo, a gente precisa ter em mente o quê? O conteúdo que eu vou fazer nessa semana, 90% do tempo
eu estou trabalhando a consciência da minha audiência para vender algo para ela. Mas é um conteúdo informativo, é um conteúdo que vai fazer ela aprender alguma coisa de verdade e tudo mais, né? Em 10% do tempo, eu vou fazer uma CTA, né? O que é um termo super comum no marketing, para quem está assistindo aqui e não conhece, que é a call to action, uma chamada para ação. Então, que é aquele momento, olha, você me acompanhou aqui a semana inteira, tirou dúvidas, espero que tenha te ajudado. A minha agenda está aberta. Então, se você tiver interesse em fazer uma consulta comigo, se você tiver interesse em fazer uma consultoria, um treinamento, que eu faça uma visita técnica na sua fazenda, você clica no link da minha bio, você vai cair no meu WhatsApp, a gente conversa, marca um horário, faz uma videochamada, eu faço uma visita técnica aí. Bum, momento de venda, né? 90% do tempo estou engajando, 90% do tempo estou criando valor para essa audiência, estou criando um conteúdo que é relevante. Em algum momento eu vou lá e faço o meu pitch de vendas, né? Isso daqui A pode sua ser oferta. a minha oferta, né? E percebe, a minha oferta, que daí entra, por exemplo, o pessoal da veterinária tem uma restrição muito séria da parte ética mesmo, né? Do nosso código de ética, que eu não posso falar. Ó, pessoal, o seguinte, sexta-feira é o dia que eu vou dar o meu gancho ali, né? De conteúdo. Pessoal, é o seguinte, ó, tô com a agenda aberta, vai ter uma promoção de castração. A gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer uma oferta dessa. A gente não pode fazer alusão a preço. Mas eu posso falar, pessoal, semana que vem minha agenda está aberta, estou com horários disponíveis. Quem quiser agendar consulta, procedimento, tirar dúvida, clica no link da minha bio. Pronto, então, isso é o momento de fazer a oferta. Isso daqui pode ser várias coisas, né, Marcos? A gente está falando assim ainda da parte de prestação de serviço. Mas quando a gente pensa em escalar, em vender um e-book, vender um infoproduto, vender. Aí as possibilidades são infinitas desse momento de venda, né? Mas a estratégia em si, para começar, eu vejo isso. Foque muito em agregar valor, 90% do tempo, em 10% do tempo, fazer uma oferta. E é interessante isso que você falou, porque curso online está muito em voga, né? A pessoa fala, eu quero fazer o meu curso, hospedar não sei aonde, mas vai dar muito trabalho. O que você está falando aqui, nós não falamos nada ainda de vender e-book, de vender curso online. Não é outra. Nós estamos falando aqui da forma mais simples de você fazer o contato e vender o seu próprio serviço. Olha como é a riqueza da internet, da rede social. Fora e-book, fora curso online, fora mentoria, uma série de coisas que tem para fazer. Por que eu estou frisando isso? Para tirar da cabeça também que para vender na internet você tem que ter trocentos mil seguidores. Você está conversando com o seu cliente, você está mostrando que você sabe, determinada hora, você fala o seguinte, ficou satisfeito com o que eu fiz? Meu conteúdo agregou com você? Quer continuar comigo? Quer dar um passo a mais? Vem junto comigo. É isso aí. Não é? E você tocou num ponto interessante de abordar aí, Lucas, que você falou, a pessoa fica uma semana ali postando conteúdo gratuito, e hoje tem muito essa semana da veterinária, semana da doma racional, semana da soja, tem muita semana aí que a pessoa fica compartilhando conteúdo gratuito, né? É importante, então, você mostrar quem você é e dar esse conteúdo gratuito, porque muita gente fica pensando o seguinte, se eu mostrar o que eu já sei, não vai querer comprar o meu serviço. Como é que você enxerga isso aí? Vamos lá. Isso é um. Só me lembra depois, eu até anotei aqui para não esquecer de falar de como agendar as postagens e dar uma Agendamento. agenda organizada. Mas a gente chega lá. Mas só para não perder aqui, ó, isso é uma crença muito instalada. Assim, nossa, mas eu vou ficar ensinando o que eu já sei de graça e as pessoas vão pegar toda essa informação e não vão querer fazer um treinamento comigo, uma consultoria comigo, que eu vá na fazenda, que eu faça avaliação, que eu atenda essa fazenda, que eu preste a consultoria na fazenda, ou enfim, né, seja qual for o seu tipo de cliente. E, na verdade, é o contrário. Né? A sensação que a gente cria é, caraca, tá aqui, o Marcos ensinou tudo isso daqui de graça. E se eu aplicar isso aqui, eu já vou ter resultado. Imagina se eu tiver ele aqui dentro, me ajudando no meu trabalho. Imagina se eu tiver ele aqui de perto, acompanhando os índices, né? Falando o que eu vou mexer, o que eu vou implementar primeiro de tecnologia. O raciocínio é esse. Né? Quando a gente constrói esse tipo de audiência e está ali produzindo conteúdo, a gente está ativando, primeiro, essa questão da autoridade, porque se você fala sobre aquilo que você sabe, você está criando autoridade, você está mostrando que você entende daquilo. E depois, que é ativar algo muito forte mesmo, que é a reciprocidade. Né? Então, tem até alguns aí que vão falar de Marcos, sabe?
provavelmente vai saber explicar muito melhor do que eu isso daqui, que é o gatilho mental da reciprocidade, né? Parece até uma coisa meio, meu Deus, o que é isso? Isso é coisa de hipnólogo, mas na verdade não tem nada disso, né? Tem uma ciência muito clara, vários estudos que mostram que isso é muito real, que é basicamente quando a gente tem um instinto primitivo muito forte na gente, que quando fazem algo de bom pra gente, a gente tende a retribuir. Né? Então, um exemplo clássico aqui, né? Quem quiser saber mais a respeito disso, leia o livro As Armas da Persuasão, que é do Robert Cialdini, salvo engano. Lá ele explica direitinho essa parte da reciprocidade, mas é o exemplo clássico, aquela pessoa te convida para a festa de casamento dela. Né? Você, quando for fazer a sua festa de casamento, você vai ter a tendência a querer convidar essa pessoa. Você quer retribuir isso. Quando a gente está produzindo conteúdo aqui com uma audiência, um conteúdo realmente bom, que faça com que ela tenha resultado, a gente cria essa reciprocidade nela. Quando a gente fazer uma oferta que seja coerente, ela esteja no momento de compra, ela vai estar mais inclinada a aceitar isso, né? A aceitar essa proposta. Então, eu acho que o negócio é você conseguir agregar esse valor, né? Gerar essa reciprocidade para conseguir mostrar que você tem autoridade, que você é a pessoa certa para ajudar o seu cliente. Eu gosto em cima de você falou, eu gosto de dar o exemplo daquele pedacinho do queijo que você vai na feira, né? O cara pega um pedacinho desse queijo aqui, experimenta um pedacinho do doce. Você deu um pedacinho do queijo, automaticamente se o cara gostou, ele vai falar, quanto que é esse queijo aí? Me dá um ou dois que eu vou levar logo, um para mim, um para a sogra, um para minha tia, um para não sei o quê, né? Então é isso, amostra grátis. A amostra grátis funciona. A amostra grátis. Eu trabalhei na indústria farmacêutica e a gente andava com a amostra grátis. Não tinha um que você entregava uma amostra grátis naquele momento que ele mais estava precisando, que ele não comprava de você. Porque ele se sentiu grato, você resolveu o problema dele, ele estava com aquele pepino na mão e você chegou lá. E o queijinho na feira é a mesma coisa. E o cara te oferece bem na hora que você está com fome, né? Na hora do almoço, naquele negócio, você fala, não, vou levar isso aí. Então tem que dar conteúdo, pessoal. Você não está... Vamos tirar esse termo. Você tem que compartilhar, agregar valor. Você tem que postar alguma coisa para que o seu cliente, o seu público veja e consiga aplicar também. É o que nós estamos fazendo aqui, ó. O Lucas está dando uma aula para a gente de tudo que ele faz, falando em estratégia, falando em operacional, desmistificando um monte de coisa, quebrando um monte de paradigma. Se você for no mercado comprar isso aqui, é muito caro. Mas o que a gente está fazendo aqui? Cumprindo uma missão. Depois você vai analisar, caramba, o Lucas é o cara que eu precisava, eu vou falar com ele. Então forneça, mostre quem você é, faça isso de coração, que você vai atingir pessoas, atingir o coração das pessoas e elas também vão querer estar junto com você. E agora entra aí na parte da como que a gente vai planejar e vai fazer as postagens programadas. Perfeito, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até tirar meu celular daqui e vou mostrar algo que, olha só, eu só ensino isso aqui para os meus alunos lá dentro da consultoria, hein? Aí já que a gente está entregando ouro aqui, eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu comentei sobre não depender da criatividade, não depender da motivação, não depender enfim, da força de vontade? Tem dia que você vai acordar, você não vai querer fazer as coisas, você não vai estar criativo, você não vai ter ideia. Então, algo que ajuda demais é você construir uma linha editorial boa, né? Forte. Então, aqui, ó. Ô, Lucas, deixa eu fazer umas provocações aqui, porque eu tenho certeza que isso passa pela cabeça do pessoal que está assistindo e muita gente. O que é esse nome que você está falando, linha editorial? Fala aí no feijão com arroz para quebrar. Desculpa aí, porque você está envolvido no seu dia a dia, sempre conversando com pessoas que são do marketing digital, e quem está lá assistindo fala, poxa, isso aí é um tema complicado, eu não vou conseguir fazer. Vamos lá. É a coisa mais bobinha do mundo, eu vou mostrar aqui para vocês. Linha editorial nada mais é do que os conteúdos, os assuntos que você vai falar no seu perfil do Instagram, do Facebook, no seu canal no YouTube, no seu blog, né? É os assuntos que você vai falar. Lógico que dentro da sua linha editorial você vai colocar também os assuntos que você não quer falar, que às vezes é importante a gente fazer uma listinha também, que tipo de assunto que a gente não se envolve, quais são os valores que você quer colocar na sua comunicação, né? E é isso, é você fazer um esquema, um mapa mental, para mim ajuda muito fazendo esse esquema de mapa mental, os assuntos que você quer falar nas suas redes sociais.
né? E aí vem uma tarefa que é você sentar e começar a fazer sua linha editorial. Então eu vou mostrar aqui para vocês a minha linha editorial do meu perfil do Instagram. E é algo que você pode fazer aí, pode usar esse programa que é o MindMeister, tem uma versão gratuita que vocês podem usar, ou pode fazer na parede, numa cartolina, mas a ideia é fazer algo mais ou menos assim, ó. Vou No trocar caderno, na caderneta. qualquer lugar. Então, olha só, aqui eu coloco assim, linha editorial. Então eu vou colocando aqui vários tipos de assunto, ó. Então eu puxo aqui para cima, só de Instagram. O que eu posso falar sobre o Instagram? Bio, link, arroba, nome, localização, dicas. E a gente vai colocando vários assuntos, várias ideias de títulos de conteúdo, de stories. Por que o VET precisa estar no digital? O Facebook, aqui eu vou puxando vários assuntos aqui. E a gente vai fazendo sobre tráfego pago, sobre diferencial. E olha quantas ideias que dá para ter. Qual que é a ideia, pessoal? Vocês fazerem isso daqui, senta, coloca tudo de ideia que você tem, que você poderia fazer uma postagem. Eventualmente, vai surgir novas ideias. Você coloca aqui também. Qual que é a ideia do planejamento? Uma vez por semana, você parar em frente para esse esquema aqui e escolher lá alguns títulos para você fazer postagens de feed e alguns temas para você falar nos stories. E faz um calendário da semana lá. Você fez isso, você vai entrar aí você foi e fez os seus posts de feed, né? Para postar no feed. Tem uma ferramenta chamada Facebook Creator Studio. Deixa eu até achar aqui, ó. Para o pessoal, para dizer... Não tem desculpa. Vocês saírem daqui Quanto e custa conseguir... esse Facebook Studio aí, ô Lucas? R$ 0, gente. É Zero. grátis. É de Olha aqui, graça, ó. gente. Vamos lá. business.facebook.com Creator Studio Home. Aqui, gente, pelo amor de Deus. Olha as coisas que a gente ensina de graça, hein, Marcos? Vocês vão conseguir criar publicação aqui, ó. Instagram, GTV, calendário. Vocês têm site das publicações e vocês podem deixar agendado isso daí. Então, se você tem uma vida muito corrida, se não tem tempo de estar fazendo a postagem, agendando, pega um dia, faz um planejamento, cria um monte de posts já, deixa tudo agendado aqui. Faz um planejamento, roteiro para os stories, né? Então, todo dia nos stories eu vou falar um pouco sobre isso, aquilo outro, na segunda eu falo sobre isso, toda quarta eu abro a caixinha de perguntas, eu respondo um pouco a minha audiência. E você vai fazendo assim. Se você cria esse tipo de rotina, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Você já consegue evitar um monte de desculpas que você fala aí que não tem tempo, que não tem criatividade. Fica muito, muito mais simples mesmo de trabalhar. Sem dizer, né, Lucas, que a gente falou muito em gravação de vídeo, conteúdo, mas tem muita gente que tem habilidade de escrever texto, faz texto, começa com texto, né? Total, total. Você falou nessas desculpas aí, tem duas coisas, duas palavrinhas bem pequenininhas que tiram as pessoas do jogo da rede social, né? Uma é o C, né? Ah, se eu tivesse tempo, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse mais novo, se eu fosse mais velho. E a outra é o quando, né? Ah, quando eu tiver tempo, quando eu me aposentar, quando meu filho crescer, quando eu estiver descansado, quando eu não tiver com sono, e a coisa nunca acontece. E ó, nós estamos aqui também, né? Eu falei, tenho 57 anos, tenho família, já botei os meninos para dormir, por isso que eu faço essas lives quase 9 horas da noite, porque já estão dormindo, para a gente poder fazer, porque já passamos o dia trabalhando, cuidando de crianças, cuidando de família, fazendo tudo, tem que fazer e estamos trabalhando aqui à noite. Isso aqui para a gente é um prazer, mas é um trabalho. Total. Não é? O nosso dia também tem 24 horas. E a gente está insistindo, está batendo, está até incomodando muito quem está assistindo aqui, porque a gente tem que incomodar mesmo, que é para você tirar o pé do chão. Se você não tirar o pé do chão, você não vai começar. E a gente começou assim, chegou uma hora que a gente estava num desconforto tão grande, numa cobrança interior tão grande, querendo fazer alguma coisa diferente, e a gente começou. E eu que comecei 6 anos, quase 6 anos atrás, eu fiquei um tempo também olhando, relutando, com medo. E, pessoal, vai com medo mesmo e começa. Então vamos dar uma repassada aqui. A gente já mostrou que o cara tem conhecimento. Conhecimento, sua cabeça que está aí com a gente tem de sobra, está vazando pelo ladrão. Você já fez um curso superior, você já foi para palestra, exposição agropecuária, você já deu aula, você já frequentou curso, fez especialização. Ave Maria. Conhecimento está sobrando pelo ladrão. O celular você tem, que você está aqui com a gente. Exatamente. E o Lucas, a gente já quebrou um monte de paradigma aqui que o negócio não é complicado. O Lucas mostrou aqui como é que você vai fazer o planejamento. Ele mostrou aí o mapa mental do MindMeister, mas pega a sua caderneta,
Pega o seu caderno, começa, faz um planejamento, organiza, sempre pensando aonde você quer chegar. E o próximo E assim, passo, Lucas, vamos lá. é só para não deixar passar também, um negócio que é super importante. O que é básico, o que para você é óbvio, é básico, às vezes para a maioria das pessoas não é. Então, para pensar. Às vezes, para a gente que é veterinário, é óbvio que precisa vacinar. Mas qual que é a população vacinada de cães no Brasil? De gatos, né? Então, para algumas pessoas, elas nem sabem quem tem que vacinar. Então, olha só, às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para a sua audiência. Eu peguei um exemplo bem aqui fora da curva, mas sei lá, se a gente pensar na castração, sei lá, se a gente pensar, vou dar um exemplo, eu tive uma aluna que ela era da medicina felina, e eu aprendi umas coisas muito, eu como veterinário aprendi umas coisas muito legais com ela. Então, um exemplo aqui, né, para quem tem gatos, gateiros aí, cada gato, a cada 2 gatos tem que ter 3 caixinhas de areia. E ela, tipo, a informação básica, que toda pessoa que tem gato deveria saber, porque isso ajuda muito na qualidade de vida do gato e tudo mais. E olha só, para ela era básico. Ah, não, nem vou fazer um post sobre isso, isso daí é básico. Não, não é, eu não sei disso, e olha que eu sou veterinário. Então, às vezes a gente tem essa ideia de, nossa, mas o que eu vou ensinar, o que eu vou falar? Ah, será que isso não é bobinho? Meu, geralmente não é. E Geralmente. você tocou num ponto muito importante, que a pessoa tem um dom, é nato aquilo que ela faz com tanta naturalidade, e ela acha que todo mundo vai fazer tão bem. É aquela história que o cara já te perguntou, pô, você faz isso aí tão bem, por que você não vende? Aí você vai lá no churrascão de final de semana, você fica olhando de longe, aquele churrasco gostoso, chega lá e pergunta pro churrasqueiro, como é que faz isso aí? O cara te dá o bizu todinho, até como que você acende o carvão. Vai fazer em casa, vê se sai igual. Exatamente. Né? Isso aí, esse dia eu estava dando um curso e tinha uma estudante veterinária de Cuiabá, a Mari, gente finíssima, competentíssima, e ela faz edição de imagem. E ela conversando com ela durante o curso, ô Mário, por que você não vê disso aí? Ah, mas será que vão gostar? Os amigos pedem, os parentes pedem. Eu falei, experimenta oferecer. Semana que vem, na próxima semana, ela chegou no curso e falou, Marca, semana passada vendi quinhentão, uma estudante. Olha Por isso, que quê? legal. Porque eu vi um preço, coloquei e o pessoal começou a aceitar. Hoje ela está fazendo a faculdade em Cuiabá e ela se mantém à base desses serviços de edição, de criação de imagem, etc., que ela faz. Mas ela pensava justamente isso que você falou. Ah, isso para mim é tão simples, né? Ninguém vai querer pagar. E é o que todo mundo está precisando e basta você oferecer. Então também tirar da cabeça, né? Ó, uma dica, só te interrompendo, Lucas, você falou numa Não, coisa pode aqui, falar. você falou de vacina, a gente falou em mercado saturado também um pouco. A semana retrasada, há uns 20 dias eu fui tomar a vacina de gripe. E eu cheguei lá para tomar essa vacina de gripe, e o local de vacinação é um estabelecimento técnico só para fazer vacinação. Então ele faz vacinação, ele vende todas as vacinas infantis, enfim, ele tem uma gama de vacina. É num shopping, num lugar caro, ele paga um aluguel caro e ele se mantém só à base de vacina. Olha a dica, pessoal. Mas é o que a gente estava falando. Se você for esperar o cliente ligar e falar, tá na hora da vacina, vem aqui, faça todo um planejamento, faça um estudo. O mercado vai absorver, você pode viver só de vacinação. Não dá? Você vai dizer que não dá? Pensa bem, é o que você falou, né, Lucas? O mercado está cheio aí de oportunidade. É uma coisa básica que todo mundo acha que está na cabeça do veterinário que é tão simples, mas é um mercado promissor danado, né? E amplo. É isso Fazer, aí. fazer alguma coisa diferente. Exatamente. E sabe, às vezes, um negócio que faz muita diferença entender é pensar no modelo de negócio rentável. Né? Porque, por exemplo, a gente deu o exemplo aqui da veterinária a domicílio. Algumas pessoas acham que, pô, eu trabalhar a domicílio. Cara, trabalhar a domicílio é um super diferencial. Você está atendendo o cliente no conforto da casa dele. Não é para você cobrar menos, é para você cobrar mais. Cobrar mais? Mas meu cliente não vai pagar mais. Então, você que não está sabendo se posicionar corretamente. Né? Aí vem uma outra função, que eu vejo assim, geralmente, principalmente o pessoal recém-formado, eles têm 2 tipos de problemas principais, né? Falta de clientes ou
E esse aqui até não é só quem é recém-formado, não. É gente já que está, às vezes, muito tempo no mercado. Ou clientes errados. Como assim, clientes errados, né? Aquele cliente que é o cliente bucha, que é o cliente que não queria ter. É, Né? o Que que, pode ser desde o mal pagador até o... é a mesma história do seu barbeiro, né? Eu não quero qualquer cliente aqui para mim. Você falou aí Exatamente. do atendimento a domicílio. Depende, se você não focar no nicho do pessoal que tem condições de pagar, que valoriza esse tipo de serviço, você vai estar perdendo tempo com um cliente que não vai querer esse serviço mesmo. Mas olha quanta gente que quer que você vá lá na casa dele. E outra, é um detalhe, você vai para atender um cão lá, chega lá, tem um cão, tem um gato, tem um papagaio, tem uma tartaruga, ainda tem o cafezinho, o bolo que vão te oferecer. Melhor parte para fazer bolo. É, nossa, e olha só, Marcos, como é engraçado, porque a gente está aqui falando, né? Ah, de linha editorial, de Instagram, mas se a gente fosse resumir tudo, eu acho que basicamente a gente consegue resumir pensando em soluções para esses dois problemas. Que é o 90% das pessoas vão ter esses dois problemas aqui, né? Das pessoas que tentam encontrar aqui no digital uma maneira de solucionar isso, que é a falta de clientes e os clientes errados. Né? E para resumir, né, a gente fala sobre um monte de coisa, mas basicamente, se você tem falta de clientes, o que você precisa fazer é aumentar seu volume de comunicação. Olha que simples isso. Né? Como que eu aumento o meu volume de comunicação? Aparecendo no rádio, na televisão, no outdoor? Dá para fazer também, mas aqui é muito mais fácil, muito mais barato, muito mais democrático e você consegue fazer isso hoje. Hoje você consegue fazer isso agora. Terminando essa live, você já consegue fazer. E o outro problema, que é os clientes errados, você consegue corrigir isso achando, encontrando os clientes certos. Que você consegue fazer isso principalmente aqui nas redes sociais, de uma maneira muito eficiente. Então, por exemplo, se você sabe que você tem preferência em atender pessoas que moram numa região X de São Paulo, você já procurou se existe um grupo no Facebook com os moradores daquele bairro? Grupo de... As pessoas acham que, sei lá, que agora só é Instagram também, né? Grupo de Facebook, às vezes tem lá da vizinhança, você pode construir um conteúdo interessante lá, aparecer para as pessoas certas. Então, assim, é E, saber se posicionar, né? As soluções estão aí. e esse toque que você deu aí dos grupos, das comunidades do Facebook, por exemplo, é o que a gente está falando de oferecer conhecimento de uma forma gratuita, fazendo a sua doação. Se você entra lá, quem está naquele grupo precisa de informação. A pessoa ela vai para fazer network, para fazer amizade, mas ela também tem um problema e posta lá, poxa, eu estou com tal dificuldade, ou meu animal está passando por isso, né? Por que você não vai lá, entra lá e se doa? Chama a pessoa no privado e mostra que você sabe. Já pensou? Você estando num grupo de amigos, conversando, falando de alguma coisa, a pessoa fala, vem cá, rapaz, isso já aconteceu comigo, faz dessa forma aqui que você vai resolver esse problema. É o que você falou, a reciprocidade. Você não vai lembrar daquela pessoa quando você precisar de alguma coisa? E assim a gente não faz no nosso trabalho presencial. Por que eu estou frisando isso? Porque tudo que nós falamos aqui, vocês que são profissionais, vocês já fazem no trabalho de vocês no dia a dia. A gente estava falando aí de fazer linha editorial, planejamento, mas você já planeja. Na segunda-feira eu vou atender alguém de manhã, à tarde eu vou para tal fazenda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você tem o seu dia a dia planejado. A mesma coisa você vai fazer o planejamento aqui. Então, o que a gente está desmistificando e passando os fundamentos para vocês é como utilizar a ferramenta da internet e da rede social. Mas todo o potencial, tudo que você faz aí, até intuitivamente, você vai fazer aqui dentro da rede social, você vai fazer na internet. Só saber onde é que você monta o quebra-cabeça para trabalhar. Então, Lucas, eu gosto de falar isso para ir clareando, sabe? Clareando, que a pessoa tem um grande potencial, tem muito conhecimento e está perdendo a oportunidade de trabalhar com a rede social. E às vezes é só documentar a sua rotina, né? Porque isso que você falou, Marcos, é real. Basicamente, as pessoas já fazem o que elas precisam fazer aqui no digital, Já no dia a faz. dia. Só falta documentar, só falta mostrar um pouco do trabalho dela aqui. Isso que você falou agora, em São Paulo tem uma comunidade lá. Quando tem uma feira, uma exposição, um local de doação numa feirinha lá, você não vai lá, porque é lá que tem gente que você quer conversar. Internet, vai no grupo do Facebook, do Instagram, do grupo do WhatsApp, do LinkedIn
Vai lá, gente, se doa, converse com as pessoas, faz o network, mostra o que você sabe, você já está fazendo a sua autoridade imediata e na rede social você vai construindo para fazer, criar sua autoridade ao longo do tempo. Mas é a mesma coisa que você faz aí no presencial, você vai fazer também na rede social. Ô Lucas, é o seguinte, a gente já está há um bom tempo aqui na prosa, você está aí na maior boa vontade, mas a gente já... Porque se a gente ficar aqui, a gente fica conversando a noite inteira. Para a gente fechar, duas coisas nós vamos falar agora. Vamos lá. Dentro da sua cabeça, com a experiência que você tem, com essa mente aberta, com esses resultados, prestando mentoria, fazendo coprodução. Inclusive, pessoal, é o seguinte, você que está aí cheio de conhecimento, já tem experiência ou travou em determinado momento, você não sabe o que fazer na internet, o Lucas também faz coprodução. Então, se você precisar, procura o Lucas também. Mas assim, qual que é a dica, qual que é o que você vê que vai acontecer com o profissional que não utilizar a rede social? Porque essa pandemia vai acabar, não vai mudar muita coisa no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Pelo contrário, cada vez mais home office, o trabalhador não vai aceitar muito esse negócio. Porque o que acontece, né? A pessoa, ela tem a cultura, a sociedade foi preparada, até pelo esquema, pelo contexto todo do capitalismo, para ele se sentir ocupado. Né? Então ele acha que ele trabalha 8 horas por dia, ele está ocupado, ele está fazendo o maior negócio do mundo. Você está ocupado, mas você não está produtivo, você não está ganhando dinheiro, você não vai querer mais isso, você está enxergando toda essa nova abertura. Então, Lucas, como é que você se enxerga? A gente trouxe aqui para o nosso tema, né? Pós-pandemia, o que vai acontecer quem não estiver na rede social, quem não estiver engajado? O que você vê? Como é que você vê essa situação? Vamos lá. Eu vou precisar fazer um comparativo com algumas profissões. Porque em algumas profissões já aconteceu o que vai acontecer com as profissões do agronegócio em questão de meses ou anos. Tá? Algumas profissões, como o pessoal da nutrição, o pessoal da educação física, da fisioterapia, eles tiveram um start para o digital um pouco antes. Até antes de pandemia, lógico, a pandemia forçou muito a barra para o negócio acelerar, né? E hoje é relativamente comum você ver os profissionais se posicionando dessas áreas, assim, que eu acho que eles tiveram um start, eles saíram um pouco na frente, e o pessoal conseguindo ir super bem, né? Consequentemente, quem não se interessou por fazer isso está começando a ficar para trás. Né? E, de novo, a gente está falando aqui para quem? Né? Vamos ser bem claro aqui, bem honesto. A gente está falando para quem quer realmente ter um próprio negócio, empreender, para quem quer trabalhar em grandes empresas e ter essa visibilidade, né, para ser atrativo, ter um currículo atrativo para essas grandes empresas. Então, ou seja, para quem entendeu que tem que aprender marketing. Isso daí virou assim, é básico, porque quando a gente olha para essas outras profissões aí, o pessoal despertou um pouquinho antes. E quem despertou antes, principalmente, os primeiros aí saíram muito na frente. Muito na frente. Então, para vocês terem uma ideia, eu tive uma aluna da nutrição que ela fez o treinamento comigo antes de formar. Ela fez para ir construindo audiência, para quando ela formar, ela ter um volume de clientes. Ela formou basicamente com 3 meses de agenda cheia. Para um recém-formado, sei lá, 3 meses, atendendo a semana inteira, um volume bom de clientes, podendo cobrar bem, não cobrando um preço de recém-formado, cobrando o justo, né? O que ela tinha qualificação para entregar. Meu, é a exceção da exceção. Mas por quê? Porque antes de formar, ela já começou a se preocupar. Pô, vou construir uma audiência, na hora que eu formar, eu já tenho os meus primeiros clientes. O que vai acontecer pós-pandemia com o pessoal, com os profissionais do agro? Vai chegar um momento que, primeiro, quem sacar vai ser muito na frente. Quem sacar a importância, entender a importância, cara, é isso, não é bobagem, tem que fazer isso, se diferenciar envolve passar por isso, aprender marketing, meu, vai sair super na frente. E para essa galera vai ser sensacional, vai ser os outliers que a gente vai ouvir falar, né? Porque a gente ainda não tem um ou outro ainda, mas igual eu vejo nessas outras profissões a gente não tem ainda. Só que, com o tempo, e aí, vou chutar alto até 5 anos, já vai estar passando isso de tipo assim, cara, agora não é nem diferencial, você tem que saber, pronto, acabou.
Se você quer se inserir no mercado, quer conseguir cliente, quer se posicionar bem, ser reconhecido, você tem que saber marketing. Não tem como escapar. E É outra, né, Lu? inevitável. Se a pessoa também o sonho for trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, se colocar numa organização privada ou pública, ele tem que estar na internet também, porque eles estão de olho ali, a vitrine agora é na internet. Senão você vai Total. perder a oportunidade. E se você estiver na internet, você vai ser chamado para dar palestra em eventos, dar palestra nas faculdades que estão à sua volta, e as empresas vão te procurar, vão querer conversar com você. Quantas pessoas já saem da faculdade, termina a faculdade e tem essa oportunidade para ser chamado para uma entrevista ou até já empregado? É o que você falou. A menina está fazendo atendimento da nutrição. Mas quanta gente que está aí tendo a visibilidade e já sendo contratado. Esse dia me ligou um veterinário, ele mexe com reprodução equina, e ele falou o seguinte: eu estou te procurando porque eu tive uma oportunidade de trabalhar num país onde a estação de monta ela não coincide com a nossa aqui, e eu entrei no processo seletivo. Chegou no final, eles falaram: ó, você vai ser preterido porque você não está na rede social. E era para trabalhar em outro país, ele podia fazer estação de monta aqui e ir para outro lugar para trabalhar lá, e ele foi preterido porque não está na rede social. Por quê? Porque a empresa quer fazer todo um trabalho de marketing, de divulgação, explorar essa Total. imagem dele e outras coisas. Então ele perdeu a oportunidade. E assim vai ser com quem estiver fora. Como eu costumo dizer, vai estar fora do pacote realmente. Não, sem falar, eu presto treinamento, não, eu presto consultoria para uma empresa que é do nicho da medicina veterinária e a gente recentemente investiu aí um bom aporte para fazer parceria com influencer da área da veterinária. Então, olha isso, né? Como a coisa é isso. Ô Quem tá Lucas, é a grande vitrine. e para quem está pensando que já perdeu muito tempo, eu te pergunto o seguinte: quem você conhece do agronegócio que está há mais de 10 anos dentro da internet fazendo esse trabalho? É Exatamente. muito novo, não tem, se você procurar, tem gente com 5 anos, 6 anos, talvez você encontre alguém com 6, 7 anos. Mas tudo é muito novo. Não, e até para os próprios conselhos, né? É novo, nem eles sabem ainda. A gente pega até na medicina veterinária, por exemplo, nem o nosso comitê, o nosso conselho de ética lá tem até várias brechas que provavelmente vai ter que ser reescrito, eu acho, no futuro próximo, porque é uma coisa extremamente recente. Aí, Muito. peraí, o médico está fazendo consulta online, o que o médico veterinário e outros profissionais não poderão fazer? Não, Então, não tem jeito, não tem jeito. Vai ter que achar um formato, mas que vai ter que fazer, vai. Então é o potencial da internet, da rede social. Ô Lucas, e para a gente fechar, não dá para sair daqui sem fazer o jabá, né? Você já falou tanta coisa, mas fala aí como te encontrar, qual que é a vamos lá. pegada e Gente, vamos lá manda um então, ó. direct pro Lucas. Para me encontrar, é só mandar o direct ali para o @lucasmonteirovet, né? Atualmente, neste exato momento, o único serviço que eu estou conseguindo ter agenda para prestar é um treinamento, que eu faço um treinamento individual, que eu ajudo os profissionais a, mesmo quem nunca postou um story na vida, a conseguir fazer o que a gente falou aqui, conseguir uma linha editorial, ter uma estratégia de conteúdo clara, como se posicionar nas redes sociais, descobrir qual que é a melhor estratégia para você, né? Então, às vezes, dependendo se você é uma empresa, se você é uma pessoa, um prestador de serviço, qual canal é mais importante para você, Google, Facebook, YouTube, Instagram. Então, neste exato momento, né, você está assistindo essa live aqui, o serviço que eu tenho disponibilidade ainda para prestar é esse treinamento individual, né? Entretanto, no futuro próximo, eu não sei exatamente quando vai acontecer, que está uma doideira, eu vou lançar o meu primeiro treinamento online gravado mesmo. Vai ser no estilo de curso online, entretanto, vai ter algumas horas de consultoria individual comigo, né? Por isso que eu comprei a webcam, que eu postei os stories, acho que você viu, né, Marcos? Eu vou começar na fase agora frenética de gravar as aulas, mas se Deus quiser, eu acho que aí até lá para agosto, setembro, o curso está pronto. Mas Legal. é Eu isso sempre aí. gosto de fechar assim, quando o meu convidado ele diz o que ele faz todo o jabá, eu falo sempre o seguinte: você que está ouvindo a gente, agora você tem 3 oportunidades, 3 caminhos para tomar. Um é ouvir tudo isso aí e não fazer nada, sua vida vai continuar do mesmo jeito, está tudo certo. Né? O segundo é Exatamente. fazer tudo que o Lucas fez, tudo que o Marco fez, investir, estudar, acertar, errar, bater cabeça e estar aqui hoje falando com toda essa propriedade, porque já passou por um caminho.
Então você também pode trilhar esse caminho, comprometer o seu tempo de qualidade, gastar, investir. E outro, cuidado que em algum momento você pode se frustrar e desistir É. a 10 metros do tesouro. E o outro é buscar profissionais como o Lucas, independendo do Lucas ou outras pessoas, mas olhe Como com você muito carinho. também, né, Olhe, Marcos? Você faz sua é, produção também, né? olhem com muito carinho para os profissionais, porque é o seguinte, nós vamos mostrar para você, o Lucas vai mostrar para você o caminho que você vai economizar muito tempo, muito sofrimento. Só isso que o Lucas falou, ó, vou te ajudar a organizar o seu trabalho. Isso que ele está falando já vai dar para você trabalhar 6 meses, um ano tranquilamente, para depois você pensar numa nova fase. Não adianta você querer começar a jogar o jogo já ganhando de goleada. Você vai tropeçar e vai levar a goleada. Então começa no básico, organizando, se comportando, acertando, se adaptando. Depois que você chegar num certo ponto, você vai falar, bom, agora eu vou dar um passo a mais. Então, profissionais como o Lucas vão te ajudar justamente isso, se organizar para que você tenha um caminho, você possa caminhar com mais tranquilidade, não que você não vai errar, não que vai dar tudo certo, porque é só jogando que você vai saber como que o jogo é jogado. É isso aí. Mas enfim, nós estamos aqui, o Lucas está aqui, nós estamos aqui para ajudar vocês. E tem um outro detalhe, que aqui o Lucas não me deu essa propriedade para falar, mas eu vou falar em nome dele. Tem dúvida? Manda um direct para a gente. Quer conversar com a gente atende. Nós somos gente como vocês, nós passamos por muitas dificuldades. Eu falei desde o começo que nós temos uma missão de vida, um propósito. Se nós não tivéssemos propósito, não estaria aqui. Porque chega uma hora que cansa, dá vontade de assistir, você para, recomeça, se reorganiza e continua. Então, pessoal, trabalhar na internet, qualquer outra coisa que você queira fazer, não é para fazer para dar certo, é até dar certo, porque em algum momento você vai parar numa barreira e vai precisar de alguém para te ajudar. E aí, estamos nós aqui. Precisando da gente, manda um direct para a gente. Meu brother, de coração, só posso te agradecer. Te agradecer o carinho, te agradecer essa energia que você tem, que a gente sempre conversa, troca ideia, é um prazer falar com você. Seus stories são sensacionais, que eu morro de rir também aqui. Tá risada lá. Tem hora que eu falo, eu queria ser assim, desprendimento do Lucas, é um barato, sabe? Mas ele mostra até as panelas dele, rapaz, o quarto, as panelas, o negócio todo, o cara mostra realmente como ele é. Então, Tudo é cara, real. obrigado por você ter vindo aqui até a minha casa, compartilhado esse conhecimento, essa experiência. Espero que quem esteja aí, com certeza, tirou muito proveito disso tudo. Se despeça e eu já, minha gratidão por você ter vindo até aqui. Fechou. Meu querido, agradeço demais a oportunidade, demais, demais, demais. A gente precisa fazer mais vezes isso daqui. Precisamos. E agora eu que vou roubar a palavrinha aqui para falar que, cara, como eu admiro essa sua postura, Marcos. E algumas pessoas podem até achar esquisito aqui ver a gente como concorrente e tudo mais, mas, cara, é isso, né? Do mesmo jeito que a gente fala aqui, a gente fala para o segmento do agro, tem mercado para todo mundo, a gente precisa estar próximo das pessoas que a gente acredita que trabalha bem, que tem propósito, que não faz as coisas só por dinheiro, status. Isso daí é o que vem depois, né? A gente tem que estar próximo das pessoas que a gente realmente admira e acha que tem um propósito de realmente ajudar as pessoas, né? Então, meu, parabéns pela sua postura de convidar. Eu vejo você convidando o pessoal sempre para bater um papo aqui. E, cara, isso é legal demais. Então, meu, eu adorei o nosso bate-papo aqui. Por mim, a gente faz muitas e muitas vezes ainda. Vamos fazer, é isso aí, rapaz. A gente tem que estar unido. A gente já reclama que a profissão, né, não tem essa união, o agronegócio, etc. Mas a gente pode fazer diferente. E a gente vai Total. fazer diferente. Vamos reunir, criar esse movimento. E estando junto, cara, a gente só tem a somar. Obrigado. Obrigado também por você pensar dessa forma e a gente tá junto. Vamos fazer mais coisas junto aí, se Deus quiser. Obrigado, Maravilha. fica com Deus. E outra coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você formou em Londrina que ano, só para encerrar? Que nós somos da mesma Ó, faculdade. em 2017. Ah, 2000, eu formei em 88. Eu cavei muito buraco lá para você passar depois. Saudades Londrina, cidade boa demais. Deixa para contar as histórias fora da rede social aqui, vai. Fechou, meu querido. Falou, Valeu. Lucas. Fica com Um Deus. Obrigado. abraço. Tchau, Um tchau, abração para gente. você. Tchau.